Olá, sou Lenilson Lemos, economista, morador da cidade do Rio de Janeiro. Também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí como convidado um engenheiro, um gestor, tá? Um administrador do mais alto gabarito, Paulo César Gaião Granella. Muito obrigado. Vou te chamar de PC Gaião, pode ser? Por favor. Tá. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, que é uma satisfação, uma honra estar aqui com você. Né? Gaião, por favor, fala para os nossos internautas onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua trajetória, a grande curiosidade do pessoal que nos assiste, em que momento da sua vida você decidiu fazer a graduação correta? Porque o mais duro é você faz 6 meses de um curso, depois faz não sei o que, vai não se acha, né? Então, se para você foi assertivo, se foi influência dos pais, sei lá, de alguma coisa assim, por favor, fique à vontade. Eu nasci em São Paulo, na Liberdade, ali na próxima estação São Joaquim. Quase que nasceu japonês. Né? Quase que nasci japonês. As testemunhas da certidão de nascimento são japonesas. Legal. Já faz mais de 50 anos, mas morei, meus pais são do interior, são de uma cidade chamada Ibitinga, meu pai é falecido. Eu conheço Ibitinga, terra bordada. Terra bordada, exatamente. Eu passeava muito lá até a adolescência. Eles moravam em Santo André, minha mãe é professora, meu pai teve várias atividades, ele foi metalúrgico, né? Aquela história comum de muita gente que migra do interior e vem para a região buscar trabalho, né? Para buscar trabalho. Minha mãe é professora primária, né? E eu morei em Santo André até praticamente os 34 anos. E eu sempre gostei muito de matemática, de física. E eu fiz escola técnica, eu fiz uma escola técnica excelente. Ainda hoje tem uma reputação muito interessante, que é a ET Lauro Gomes. Sim, a ET é famosíssima. E eu tinha o vestibulinho para entrar lá. Tinha vestibulinho. Eu lembro que eu me preparei, era concorridíssimo. Sim. Eu fui um dos primeiros até. Que bacana. Eu levava isso como um certo orgulho. Mas tem amizades daquela época até hoje, né? Alguns e amigos. Aquilo já foi sedimentando para você que você ia para exatas. Sim, eu gostava assim, eu não tinha a definição do que gostaria de fazer. Eu gostava muito de geografia, gostava muito de história, de atualidades, escrevia bem. Já tinha alguns professores, alguns amigos já haviam detectado que eu tinha um bom texto, mas eu gostava muito de matemática e física. E aí no meio já de escola técnica, a grande maioria dos alunos, dos egressos, iam para a carreira de exatas, ou engenharia, ou análise de sistemas. Era chique, né? Era chique. Falar que estava começando a fazer engenharia, né? Exatamente. E eu gostava mesmo, eu ia muito bem, adorava física, adorava matemática. Até a parte teórica, às vezes, eu gostava mais do que a parte prática, né? E aí, na hora de fazer, me formei em curso técnico, trabalhei 2 anos da Embratel, no Logístico 87. Lá na Inglês mesmo? Eu ficava mais em Santo André. É verdade, lá tem. Lá era um centro local que atendia o ABC, a Baixada Santista, mas vinha muito aqui para São Paulo. Aí não consegui conciliar com a época de faculdade, decidi fazer a faculdade, fiz a FEI em São Bernardo também. Me formei em 93, uma época um pouquinho pós-plano Collor, né? Uma época difícil também. Né? Verdade. Tem definições, né? Tem definições políticas, econômicas. E até as empresas se retraíram também, né? Para empregos, essas coisas. Sim, foi uma época muito parecida, a causa diferente, né? Mas muito parecida com essa crise econômica que a gente viveu de 2016, acentuada aqui pela pandemia, né? E eu fiz estágio na Prefeitura de São Bernardo, e aí eu trabalhei numa pequena empresa que fazia projeto de rede externa para Telesp, perfeito. E aí eu entrei no mundo das telecomunicações, que praticamente minha carreira foi nessa área. Mais analógico tudo ainda, né? Tudo analógico. E
E o dono era um pequeno escritório de engenharia que prestava serviço para as grandes empresas do sistema Telebrás. E o dono identificou que eu escrevia bem, né? Esse é um fato que eu tenho ao longo da minha vida. Pediu para eu fazer as normas, né? Então eu escrevi as normas. E foi uma conquista, né? Já faz quase 30 anos, mas eu me lembro bem que foi a primeira empresa certificada ISO 9000 no Brasil naquela área daquele escopo, né? Então era também um orgulho. Sem dúvida. Como chamava a empresa? Chamava Plus Data. Ela não existe mais. Mas até o nome é Plus de mais e data, porque tudo começava a ser digitalizado, né? Exatamente. Era aquela época de digitalização, fibra óptica chegando, né? A internet começando a ter uma organização timidamente, né? Poucas pessoas tinham acesso, mais empresas, né? Mas a população, de forma geral, não tinha. Foi uma experiência interessante e aí eu acabei entrando na Telesp, estatal ainda, e aí eu fui para a área de negócios. Você conhece lá a área de consultoria técnica comercial, que é uma área de gestão comercial, né? Uma área de vendas. Eu brinco com os meus alunos que eu fui escolhido, né? A gente é muito jovem, 20 e poucos anos. Provedores, né? Tinha provedores, né? Estava crescendo aqueles provedores de internet, né? Eram grandes clientes. Eu trabalhei na área de grandes clientes, né? Já era uma área comercial com uma certa competitividade, uma certa dinâmica, né? E eu brinco que eu fui escolhido. Eu era engenheiro, gostava da área técnica e fui escolhido para trabalhar na área comercial. Uma coisa que eu tinha e realizei lá, um sonho, comento com os conhecidos, com amigos, eu sonhava em trabalhar de terno. Que legal! Não, mas é verdade. Eu, quando garoto, assisti o filme, ele está em reunião. Eu falei, puxa vida, olha que legal, ele está em reunião. E aí eu pude realizar. Depois, passados 15 anos, eu não aguentava mais trabalhar de terno. Mas aquele sonho que você não sabe de onde vem, né? Eu realizei lá na Telesp, depois Telefônica, Vivo posteriormente, né? E aí trabalhei até o ano de 2011 na área de telecomunicações, várias empresas, sobretudo na área comercial, né? Perfeito. Então essa foi a minha carreira. Ali foi bom porque você conheceu o universo de um monte de clientes. Sim. E ali que é muito rico, né? Eu trabalhei lá também. Então, você passa, eu atendi 74 empresas. Então você acaba entendendo um pouquinho de cada um, foi fantástico. E aprendi muito, e eu perdi uma timidez que eu tinha. A área comercial transforma a gente, né? E você fazia mais uma venda consultiva. Venda consultiva, né? A pessoa precisava, na verdade a empresa precisava, só que só sabia explicar direitinho os benefícios que a tecnologia ou aquelas linhas iriam, porque às vezes o financeiro dá de seguro, fala, mas será que precisa mesmo? Você tem que ter argumentação. Exatamente, Kendi. Vendia-se solução, né? Então você tinha que mostrar qual o benefício, quais os atributos que tinha, não falar tanto tecnicamente. Se você for falar sopa de letrinha, ninguém entende nada, né? Tem que falar o benefício para aquilo, né? Exatamente, era uma época que as áreas comerciais precisavam de pessoas, engenheiros, pessoas que tivessem um conhecimento técnico. Mas ainda ter o techniquez. Não precisava ter techniquez, precisava ter a capacidade de traduzir para o cliente, né? Perfeito. Isso foi muito interessante. Nem sempre vendia preço, né? Muitas vezes trabalhei em empresas que o preço da solução, dos produtos e serviços, era mais caro que o concorrente, mas aí era um exercício, uma habilidade que você tinha de mostrar os benefícios, né? No Brasil a segurança de ter uma empresa por trás que tinha nome, né? Exatamente. Era um cartão de visita. Exatamente. Então foi um aprendizado, eu me identifiquei, adorei trabalhar na área comercial, na área de negócios. Aprendi muito, né? Perdi a timidez. Eu comento com os professores, alunos, algumas habilidades que eu tenho hoje, elas não são intrínsecas, né? Eu aprendi trabalhando na área de negócios. Né? Então, na verdade, assim, a área comercial te certificou para você ser professor. Sem dúvida. Que legal. Sem dúvida. Na Vivo eu cheguei a dar treinamento, né? Embora... Interno, né? Bacana. Mas é a mesma coisa, você está em sala de aula e você tem que ensinar. Sim, era um exercício interessantíssimo. Eu tive a oportunidade de fazer isso em 2006, eu fiz uma
campanha de incentivo, veja só, Kendi, a empresa queria que vendesse mais pacotes de dados, né? Certo. Porque se consumia muita soluções de voz e dados ainda eram incipientes. E dados o pessoal só achava que a Embratel que vendia. Exato. Então eu viajei o Brasil todo pela área móvel, né, da empresa e fazia uma campanha de incentivo para que os terceiros, né, que chamavam-se dealers, os representantes, eles vendessem, né? Eu capacitava as pessoas, eu comunicava as campanhas de incentivos que eu gerenciava e treinava, capacitava as pessoas para que pudessem vender as soluções que a empresa achava necessário que fossem vendidas, né? Que tinha as metas lá de venda. Então também foi um aprendizado muito grande, foi uma experiência, foram cerca de 3 anos, mas uma experiência muito grande que eu pude perceber as características regionais do nosso país, a forma de se fazer negócio, as culturas, isso é interessante. É um grande aprendizado, né? Muito. Se torna mais prazeroso, né? Exatamente. Não é só aquele, não, estou trabalhando aqui, estou recebendo, não. O valor agregado que soma as experiências, o modo das pessoas falarem, a cultura, tudo isso é bom. Sim, exatamente. Foi um aprendizado incrível. Você aprende a valorizar e respeitar as diferenças. Né? E até conhecer os limites das pessoas também, né? Exatamente. Às vezes é o seguinte, você tem que diminuir um pouquinho o techniquez e a forma para ele entender um conceito mais básico para chegar àquilo, né? Exatamente. E uma coisa, eu até fiz isso no meu mestrado, eu escrevi um pouquinho, eu uso muito metáforas e analogias, né? Como instrumentos de processo de ensino-aprendizagem. Então, muitas vezes, nós que somos engenheiros, né, conhece técnicas e a forma mais fácil de ensinar o aluno ou um cliente fazendo certas analogias, certas metáforas. É verdade, Você vê, na Bíblia, Jesus fazia isso daí, né? Com maestria, né? Sem dúvida. Não tem essa pretensão, mas eu acho que é uma ferramenta muito interessante, né? E é claro que tem as suas limitações, né? Mas as analogias o pessoal entende, né? Entende muito. E a parte aí do terceiro grau, de você começar a ensinar em faculdade? Minha mãe é professora, foi algo que eu sempre quis fazer, sabe, estava lá naquele no âmago, tive essas experiências aí de treinamento corporativo que eu mencionei para você, e eu tive uma experiência em 2003, 2004, um amigo que é dono de uma rede de escolas me deu uma oportunidade, eu dava uma aula de física durante a semana. Então eu tive essa experiência durante um ano, ficou lá no passado, e quando eu já estava completando 40 anos, eu falei, puxa, eu acho que eu quero ser professor, eu gosto de ser professor, trabalhava ainda no mundo corporativo, e comecei a dar aula, eu fiz uma pós no IPT, né, IGM, IPT, e uma amiga minha, fiz docência de ensino superior também, né, já visando dar aula, ser professor, e uma amiga lá da época da pós falou, tem lá um curso de gestão de negócios para graduação lá na universidade que eu trabalho, antigo Uniban, e você não quer dar aula? Eu fui lá, conheci o coordenador, ele me deu essa aula, no primeiro semestre ele gostou muito do meu trabalho e falou, Paulo, você tem condições de ser um bom professor, mas o mundo educacional exige que tenha um stricto sensu. Então, por que você não faz um mestrado, não faz um doutorado? E aí, com esse incentivo e decidido a trilhar a carreira acadêmica, eu fiz um mestrado na PUC. Desde 2009 eu estou no mundo da educação. Né? Que bacana, legal. E é prazeroso também, né? Muito. É cansativo, dá bastante trabalho, mas é um prazer imenso. Né? E da hora que você compartilha a informação, aquela energia parece que vai para todo mundo, volta para você, né? E é usada depois em outras aulas também, né? As experiências dos próprios alunos, muitas vezes, né? Sim. Eu me coloco muito assim, como um mediador também. Porque eu não sou o dono da verdade. Sim, mas é importante que você escute o que as pessoas estão sentindo a respeito. Exatamente, nesse sentido. E hoje em dia é duro que a gente é desafiado, cara. O que é, professor? Você falou, estou vendo aqui, ó, está um pouco diferente. Olha a fonte. Exato.
E não é mais, o papel do professor já não é mais só passar a informação, porque hoje a informação está facilmente disponível, né? Mas esse trabalho de curadoria, de mediação, de fazer refletir, fazer pensar. Eu falo muito para os meus alunos para eles entenderem os conceitos, né? Muito provavelmente eles sabem usar ferramentas, aplicativos, Excel melhor do que eu. É verdade. Mas só ser um operacional não é suficiente. Se você for jogar coisas, você perde. Sim. Eu joguei. Exatamente. Ô Gaion, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes, porque realmente parabenizo aí a tua carreira, né? Profissional, tá? Eu queria que você deixasse os seus contatos. Eu primeiro agradecer, foi uma satisfação quente revê-lo, ter essa oportunidade. Meus contatos, eu tenho o celular que eu tenho usado para divulgação do trabalho de escritor, que é o 954735055. O Instagram é PCG, as minhas iniciais, _granella. Ou procurar por PC Gaion, que também me encontra. E eu também estou no Facebook, e no Facebook Paulo César, tudo junto, _Gaion Granella. Granella com L só. Excelente. Felicidades para você, tá? Muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Paulo César Gaion Granella, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.